Prazer gigantesco receber você aqui no canal Camarote Tricolor. A maioria de vocês já me conhece lá do canal Léo Jesus, então se você vem de lá, já confere se está inscrito aqui no Camarote, beleza? Para você que está chegando hoje, canal com compromisso com a verdade, respeito ao seu tempo, então já se inscreva aqui também. Te garanto que terá uma experiência muito valiosa do assunto São Paulo Futebol Clube aqui com a gente, tá bom? Vamos começar já com a boa do dia para você responder aí nos comentários, porque será um assunto do vídeo. Em qual posição, uma ou mais, você entende que o São Paulo precisa buscar jogadores no mercado da bola nesta próxima janela? Deixa aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia e vamos começar a falar de Libertadores da América, porque amanhã tem São Paulo e Libertad do Paraguai. Até a gravação do vídeo, mais de 38 mil ingressos já vendidos, tá, gente? O jogo será às 21h30 e a transmissão será da Rede Globo. A gente vai falar ainda bastante sobre essa partida no vídeo sequente, né, no vídeo de amanhã. Mas algumas informações importantes aqui. Colocando a classificação aí na tela, o São Paulo vencendo a partida, ele já garante a liderança geral do grupo, tá? Se o São Paulo empatar, o São Paulo garante já a sua classificação minimamente. É importante a vitória no estádio do Morumbi. Além da liderança geral do grupo, o São Paulo continuaria sonhando com a liderança geral da competição, que hoje é do Palmeiras, com 2 pontos a mais que o São Paulo. Por que isso é tão importante? Você imaginando o São Paulo sendo o líder geral, então em oitavas, quartas e semifinal, o São Paulo garantiria o segundo jogo no estádio do Morumbi, o que faria uma grande diferença. Então, vitória amanhã importantíssima. Detalhe bacana também para a gente saber, Marcos Antônio está pendurado, tá? Tem 2 cartões. Então é assim, na próxima fase, as oitavas de final, os cartões serão zerados. Mas existe um perigo. Por exemplo, se o Marcos Antônio toma um terceiro cartão na última partida contra o Tadieres, embora os cartões são zerados, no primeiro jogo das oitavas ele cumpre suspensão. Então, de repente, é o São Paulo pensar em uma estratégia para que o Marcos Antônio tome o terceiro cartão neste jogo, fique fora contra a equipe do Tadieres, para aí sim o São Paulo chegar sem problemas nas oitavas de final. Por falar em posição do Marcos Antônio, gente, eu espero, aí é papo nosso aqui, que o São Paulo poupe o Alisson. Tá bem perceptível uma queda de rendimento. O Alisson é um dos jogadores que vem mais atuando nessa temporada, talvez o que mais tem atuado, ou ele ou o Alan Franco por aí. Então espero que o São Paulo poupe, né? Ainda mais agora com volta de Pablo Maia, você tem o Marcos Antônio, tem o Bobadilha. Acredito que o São Paulo deveria dar um descanso para não colocar em risco o Alisson, que embora fez uma partida muito ruim contra o Palmeiras, para mim um dos principais jogadores dessa equipe. Vamos fazer a atualização agora do departamento médico do São Paulo, o Wendel, com a foto passando aí na sua tela, que saiu do jogo contra o Palmeiras chorando, né? A percepção era de que ele sentiu alguma coisa ali no tornozelo. Tudo bem com o tornozelo do atleta, que era o maior susto. O que foi diagnosticado, ele teve um trauma na face, no rosto, e acabou não participando dos treinamentos de hoje, mas nada que deve tirar o Wendel por um período tão longo. Pelo menos as perspectivas é que ele esteja de volta o mais breve possível. Então, dos males o menor, o Wendel deve estar à disposição muito em breve aí ao treinador Zubeldia, quem sabe até no jogo contra o Libertad. Isso a gente vai atualizando vocês nas próximas horas. Mas tornozelo tá ok, a questão foi no rosto mesmo, ali naquele choque de cabeça que teve pouco tempo depois que ele tinha sentido o tornozelo, tá? Henrique Carmo também, garoto da base, pouco utilizado pelo Zubeldia, né? Teve até treta do Wagner Ribeiro, lembra? Um tempo atrás. Ele sim, tá com problema no tornozelo esquerdo, vem tratando e agora começou o período de transição, já apareceu no gramado junto com a fisioterapia, então deve ser mais uma opção caso o Zubeldia queira utilizar nos próximos jogos. A gente falou de Libertadores da América quase agora, gente, mas precisamos pensar no Campeonato Brasileiro. A classificação está aí na sua tela. O São Paulo é o 16º colocado, uma posição apenas à frente da zona do rebaixamento, e isso preocupa bastante, porque se o São Paulo de repente não vence na próxima rodada, pode terminá-la na zona de rebaixamento. Só que a verdade também, colocando a parte de cima lá da tabela, é que uma vitória do São Paulo colocaria o São Paulo próximo ao G6. E aqui não é para nossa, que tranquilidade, tá tudo certo, porque a questão ela é muito urgente sim. O São Paulo precisa melhorar sua pontuação, sobretudo o seu futebol, para que pontue mais, né? Não entendo que o São Paulo tenha time para ser rebaixado, mas já reforcei em outros vídeos. Já vi times que não tinham times para cair caindo.
Eu sempre cito o exemplo do Grêmio de 2021, que para mim, se não era um elenco para ser campeão, era um elenco até para pensar em Libertadores e acabou sendo rebaixado na ocasião. Portanto, todo cuidado é pouco, o São Paulo precisa focar. E será que temos tudo sob controle? Não sei se sob controle, mas o São Paulo tem uma ótima oportunidade nas 4 próximas rodadas, que inclusive são as últimas antes da parada do Mundial. Colocando aí na tela de vocês, o São Paulo terá 3 jogos no estádio do Morumbi, já no próximo sábado contra o Grêmio, às 21 horas. Depois, no sábado sequente, no dia 24, de novo no Morumbi contra o Mirassol, que até que tá bem o Mirassol, hein? Às 18h30, o São Paulo recebe a equipe do interior paulista. Depois, o jogo mais complicado dessa sequência, que será no outro sábado, dia 31/5, às 16 horas contra o Bahia de Rogério Ceni. O São Paulo fecha essa primeira parte do Brasileirão antes da parada do Super Mundial contra o Vasco em uma quinta-feira, dia 12/6, às 21h30. Então, com todo respeito aqui a Grêmio, Mirassol e Vasco, o São Paulo precisa fazer esses 9 pontos. E se conseguir beliscar algum aí contra o Bahia, melhor ainda. Mas esses 9, gente, eu não tô nem pensando em título, nada disso. Para que o São Paulo faça essa pausa de uma maneira tranquila, pensando em um cenário classificado, aí o São Paulo vai precisar ainda nesse meio de tempo aí classificar contra o Náutico na Copa do Brasil. O São Paulo precisa chegar nessa data. Classificado na Copa do Brasil, primeiro da Libertadores minimamente do seu grupo e com esses 9 pontos que dão um respiro para que o São Paulo faça um Brasileirão sem riscos. Aí sim, São Paulo treina o time, pensa até em mercado da bola, um reforço pontual ou outro para quem sabe pensar em título em uma das Copas. Porque se chega nessa parada com o time ali numa zona de rebaixamento muito perto disso, é complicado você planejar olhando para títulos. Então, grande chance para o São Paulo, com 3 adversários aí desses 4, muito acessíveis, jogando em casa, onde o São Paulo tem tropeçado. Chegou a hora de fazer valer a sua força no estádio do Morumbi. Vamos falar do Alan Franco agora, porque ontem surgiu muita informação aí, que o Alan Franco pode ir para o Palmeiras e etc., e aí o jornalista André Hernan trouxe também no final do dia de que o Palmeiras garantiu que não vai fazer proposta para o Alan Franco, etc, etc, tá? Ok, a apuração do jornalista sobre isso, mas francamente eu não confio. No André Hernan, não, eu não confio no papo do Palmeiras de que não vou fazer proposta. Gente, é o seguinte, o Alan Franco hoje ele é disparado o melhor zagueiro do São Paulo. Ele tem contrato até o final da temporada, dia 31/5, e no meio do ano, daqui um mês, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe, e é óbvio que se não for o Palmeiras, vai ter Flamengo, vai ter um monte de time que está de olho nessa movimentação. Sobre a apuração, o que está pegando com o Alan Franco? Dinheiro, valor, diferença do que o São Paulo oferece com o que o staff está pedindo, com o que o atleta está pedindo. Então é aquele período, o São Paulo oferece aqui, nega aqui, até que se encontre um patamar. Dentro do clube existe otimismo referente à renovação com o Alan Franco. Só que, galera, não é bem assim também, tá? O Alan Franco está com 28 anos. Staff, gente, não trabalha para clube, staff do atleta trabalha para o atleta. O Alan Franco, primeira decisão, o que ele pensa nesse momento de carreira? Competir em alto nível? Aí o Campeonato Brasileiro vai ser, de repente, o melhor cenário que ele vai ter. Se você pensar em Europa, aos 28 anos, grandes clubes da Europa, esqueça. Não vai trazer o Alan Franco. Mas se o cara estiver pensando, cara, 28 anos, minha chance de ter, de repente, um último grande contrato, aí você tem MLS, onde ele já atuou, por exemplo, você tem mercado árabe que paga uma fortuna. Então, certamente o staff está vendo esses cenários para o Alan Franco e pode perfeitamente aparecer times daí, tá? Então, o São Paulo precisa agir um pouco mais rápido, não é pagar, o que ele quer, toma, mas assim, ser um pouquinho mais maleável, porque assim, tá disposto a pagar no ano que vem para Marcos Antônio 25 milhões, para ter o Marcos Antônio, 27 para o Juan Tressoldi. De repente, cara, desiste de um desses caras, se for a questão, se o São Paulo precisar, e incorpora isso no salário que o Alan Franco está pedindo um pouco mais próximo. Porque o Alan Franco hoje é disparado o melhor zagueiro do São Paulo. E não é questão de Palmeiras, é questão de todo mundo estar de olho nessa situação do Alan Franco. Se você fosse dirigente de outro clube, não estaria? Com um zagueiro como o Alan Franco podendo assinar pré-contrato gratuito daqui a pouco, para você só negociar ali luvas? Então é bom que o São Paulo fique muito esperto nisso. Continuando na linha do mercado da bola, o São Paulo deve buscar jogadores nessa janela de meio de ano, tá?
O Carlos Belmonte, em entrevista cedida à Jovem Pan, informou que o São Paulo deve buscar um jogador de lado de campo. E a informação que a gente já tinha trazido aqui, o São Paulo também fica de olho em um centroavante. Como que o São Paulo busca essas negociações, gente? O São Paulo não vai ter grana para injetar, vamos fazer proposta para tal jogador. Isso não vai acontecer. Então, primeiro ponto, São Paulo vai buscar jogadores no estilo que trouxe o Marcos Antônio, o próprio Juan Tressoldi. São Paulo pega emprestado com aquelas metas para compra no final do contrato, tá? Então, é nessa linha que o São Paulo vai buscar. Outra possibilidade é a Superbet ajudar, como ajudou lá no caso do super reforço Oscar. A Superbet traz um grande jogador para o São Paulo e ajuda o São Paulo a pagar esse jogador e aí pode até chegar a um grande nome para reforçar o São Paulo. Só que neste cenário da Superbet, o São Paulo está no limite da sua folha de pagamento. Então, ainda que a Superbet ajudasse, vamos supor, ficou lá 1 milhão para o São Paulo pagar do bolso dele. Ok, então o São Paulo vai ter que ver no elenco, vai se desfazer agora? Esse elenco vai ser enxugado um pouco mais do que já foi no meio do ano? Vai sair o jogador? Aí sim, o São Paulo tirando daqui, São Paulo vai ter que tampar um buraco com o outro, é isso que eu tô querendo dizer. Para pagar 1 milhão, ainda que tenha ajuda da Superbet de mais um, vamos dizer que vem um grande astro para o São Paulo. 1 milhão fica com o São Paulo? Então é da folha de pagamento que o São Paulo vai ter que tirar. Sei lá, vai vender o Pablo Maia? Quanto que ele ganha? Sei lá, 300? Falta 700. Vai vender o Luciano? Opa, e bateu a meta. Tá? Aqui os jogadores que citei são meramente exemplificativos. Saideira do vídeo para você aqui, fazer a seguinte pergunta agora. Falamos dos campeonatos brasileiro, Libertadores. Responde essa aí. Para você, o São Paulo tem chance de ser campeão de algum campeonato em 2025? Deixa nos comentários o que você pensa a respeito. Eu espero que a experiência tenha sido agradável para você. Se foi, se inscreva no canal, ativa as notificações, coloca como todas, deixa aquele likezão se você achar que o trabalho merece. Canal começando, saiu do forno agora. Logo, logo a gente vai estar com 100 mil inscritos, eu não tenho dúvida disso. Mas quero você entre os primeiros 3 mil e pouco já foram. Mas vem com a gente nesse início de jornada. Que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a sua vida e sempre vamos, São Paulo! Até o próximo vídeo.